Meus irmãos do Grupo Espírita Luz e Vida, estamos aqui a convite da nossa irmã Michele, agradecendo o seu convite e preparando-nos aqui para a nossa palestra da noite de hoje. O livro é o Pão Nosso, de onde vamos extrair a página de Emmanuel, intitulada Observação Primordial, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 19. Replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, e almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas que surgiriam, retardando ou criando retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. É uma página belíssima, né, meus irmãos? E que, como se costuma dizer no movimento espírita, nada acontece ao acaso. E a nossa humílima explanação dessa noite vem de encontro a essa página, ou melhor, a página veio agora de encontro ao que nós vamos buscar trazer a compreensão de todos vocês. E nós vamos falar de fé, né? E nós sabemos que a fé ela tem de variadas nuances, né? A fé religiosa, a fé popular, a fé vulgar, e por aí vai, né? Nós observamos que há muitos conceitos de fé, mas na doutrina espírita, né? Para a doutrina espírita, melhor dizendo, a fé é uma das faculdades que se encontram em germen no espírito em evolução. Nós já ouvimos falar, é muito comum de se ouvir falar, em homens de muita fé, homens de pouca fé, homens de boa fé, homens de má fé. Nas últimas décadas, então, nós temos ouvido falar demais nos homens de má fé. Temos a fé vulgar, não é? Aquela fé popular que nós ouvimos no dia a dia, aquele sentimento de fé espontâneo, quando se diz assim: bota fé que você consegue.
bota fé que o seu time vai ganhar e por aí vai. São tipos, né, de fé, de sentimentos, de convicções, entre aspas, que as pessoas têm. Também já ouvimos falar na fé legal ou na fé jurídica. Quando o tabelião, né, lá no nosso documento, ele coloca lá, certifico e dou fé que o presente documento é a expressão da verdade, sempre garantindo alguma coisa como expressão da verdade. Essa é a fé legal, a fé jurídica que a gente lida no dia a dia. Temos a fé musicada ou musical. Aliás, a nossa música popular brasileira é pródiga desse tipo de coisa, desse tipo de composição. Mas há uma especial, que não tenho certeza se é do nosso irmão Gilberto Gil, mas ela tem um trecho maravilhoso onde diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Foi uma música de muito sucesso e a gente vê a nossa lembrança assim porque realmente, além de muito bonita a música, tem uma expressão de envolvimento, né, e de tornar, levantar assim, o moral da criatura. Mas na filosofia nós vamos encontrar também os conceitos de fé, né? E que são diversos. Will Durant, por exemplo, ele nos diz o seguinte: o instinto talvez nos tenha bastado no primeiro estágio de caçadores. É por isso que nossos impulsos naturais nos levam mais à caçada do que ao trabalho da terra. E, periodicamente, sonhamos com o retorno à natureza. Mas, desde que a civilização começou, o instinto se faz inadequado e a vida teve que pedir socorro à razão. Então, a gente observa aqui que o filósofo tem realmente muita razão, porque quem de nós, né, muitas das vezes, não deseja voltar lá ao estado de natureza, mas nós sabemos que isso é impossível, porque a nossa evolução exige coisa diferente. E o instinto ele vai ter que ser indo domado com as nossas próprias existências, né? Através dessas existências sucessivas, através do conhecimento, da aquisição de diversas coisas, o instinto ele não desaparece nunca, mas ele vai sendo dominado aos poucos pelo conhecimento, pela razão. A Bíblia, no Decálogo, lá em seu artigo 1º, afirma: amarás o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, sobre todas as coisas. Vem Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40, e ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este, o primeiro mandamento, e eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo. Então, a gente observa aí, né, que tanto a Bíblia dos Hebreus, quanto nos mandamentos do Mestre Jesus, consta o mesmo verbo, amarás, conjugado no futuro do presente, com o objetivo de despertar, primeiramente e para sempre, o sentimento do homem. Porque esta é a realidade, desde o início, que o Mestre Jesus, desde que ele nos mandou os profetas de todos os tempos e todos os filósofos, a orientação maior de Jesus é no sentido de despertar-nos o sentimento. Então, a gente observa que no primeiro mandamento da Bíblia, e repetindo Jesus, a gente observa o verbo amarás. O verbo amarás, quer dizer, é o sentimento, a necessidade de que o sentimento seja, na realidade, mais forte até do que a razão. Mas, porque esse sentimento é inato, né? Esses ensinamentos foram deturpados pelos religiosos de todos os tempos, estimulando a fé cega, que é a fé, nós sabemos, da contemplação, infrutífera, portanto. E tudo isso, apesar de Jesus haver aliado a fé à vontade, ao livre-arbítrio, quando afirmou que a fé
transporta montanhas, desde que a gente queira, claro, não é? Para que essa fé se transforme, produza efeitos para alguns miraculosos ou impossíveis de realizar, essa fé depende muito do nosso querer, não é? Porque nós sabemos que a fé é a vontade de querer. E nessa vontade de querer é que nós vamos desenvolver essa fé que Jesus continua a aguardar de nós. Albert Einstein, ele disse o seguinte: quanto mais avança a evolução espiritual da humanidade, tanto mais certo me parece que o caminho para a religiosidade genuína não passa pelo medo da vida, nem pelo medo da morte, e nem pela fé cega, mas pelo esforço por atingir o conhecimento racional. Neste sentido, creio que o sacerdote tem que se tornar professor se deseja fazer jus à sua sublime missão educativa. O que não se pode é explorar as angústias e a falta de luz de mentes simples para manipular essa gente primitiva. E, lamentavelmente, meus irmãos, é o que nós vemos ainda muito no mundo, né? Essa manipulação de mentes ainda um tanto quanto primitivas, né? Não são mentes inferiores às nossas, evidentemente que não. São mentes em processo evolutivo, assim como nós nos encontramos, mas que são exploradas, né? Isso não é novidade para ninguém. São exploradas quase que ao absurdo por elementos que já desenvolveram a sua razão, o seu raciocínio, a sua inteligência, e até numa escala superior, mas que não guardam dentro de si aquele sentimento que Jesus veio despertar no homem, na humanidade, o sentimento da fé, o sentimento do amor ao próximo, como disse Jesus. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Frederico Monteiro, também, um grande filósofo, afirma: a razão e o instinto têm a fé como a ponta de encontro entre a areia e o mar, definindo a altura da maré e a largura da praia. Espetacular esse conceito, né? Porque define, quer dizer, a fé é quem vai definir o tamanho da criatura, o tamanho que nós estamos referindo aqui, o tamanho espiritual da criatura. A sua fé, a sua capacidade de sentimento, de raciocínio, de expansão, é que vai determinar o tamanho do mar, né, em que nós nos encontramos e definir a largura da nossa praia espiritual. Allan Kardec afirma com toda a sua autoridade: a fé cega já não é deste século. Isto é, do século XIX, lá atrás. Estamos no século XXI e ainda continuamos, não é, grande parte da humanidade, a cultivar a fé cega, a fé sem esperança, a fé sem sentido e sem uma coordenação moral e espiritual condizente com aquela fé do amor que Jesus pregou na Terra. Joana de Ângeles leciona: no amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. Vemos que aqui Joana ratifica a necessidade de desenvolvimento do sentimento, da afetividade. Mais uma vez, um espírito superior ensinando-nos a estar sempre atentos à questão do sentimento, do desenvolvimento da afetividade, do amor. O próximo passo, diz ela, é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significado e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação,
alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. Isso se encontra no livro O Ser Consciente, página 26. Os que quiserem fazer a consulta, aí está a indicação. A fé, mãe da esperança e da caridade. Eis o tema. Mas o que é fé? A fé é um sentimento inato, instintivo, que brota e cresce tanto em solo árido quanto em solo fértil. Quer-se dizer, pode ser num solo de pedras, né? Nós ouvimos Jesus nos ensinar aquelas sementes que caem sobre as pedras, mas que mesmo assim vem o sol e crestas, mas não elimina totalmente. Não é? Há ali uma situação em que aquela germinação vai ou melhor, desculpem, vai continuar mais adiante, vai renascer. Nós tivemos há pouco tempo, não me lembro quanto, mas foi descoberto lá no Egito uma semente de mais de 4.000 anos ou 3.000 anos, uma coisa assim, e que veio germinar, né? A pessoa que achou plantou e germinou. Uma semente, não me lembro qual a árvore que era, mas germinou. Então, a gente observa que estava lá entre as pedras, essa semente. Então, a semente da fé, né? ela é plantada, ela é jogada no solo do nosso coração, do nosso espírito, e, às vezes, ela não brota imediatamente. Mas, uma vez contactando com essa terra nossa, de cada dia, que é o nosso espírito, o espírito vai registrar essa oportunidade, ele vai registrar aquilo e essa semente ela vai desencadear o seu crescimento mais adiante, quando nova oportunidade vier. E aqui cai em solo fértil, aí a coisa já está bem mais tranquila, né? Quando cai num solo fértil, a semente ela arrebenta o grelo imediatamente e floresce, dando flores e frutos. Esse solo árido, né, nesse solo árido, ela pode ressentir-se, como nós já dissemos, e até secar, mas jamais ela morre. Em solo fértil, ela cresce, aperfeiçoa e dá frutos. Isto porque a semente lançada em cada um, no momento da criação, é o óvulo maduro a que Kardec chamou de germe da perfeição, e que germina desde que o ambiente se faça propício, como dissemos acima. Por isso que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, leciona: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Nós já ouvimos falar, né? É muito comum esse ditado popular, né? E é bíblico também. Dá de ti mesmo, né? É preciso que nós estejamos dispostos a nos oferecer para que as coisas possam se realizar. Então, nós temos essa colocação que é feita sempre, de vez em quando, e a gente vai observando. Logo, o esforço de cultivar a fé viva é obra intransferível, posto que individual, ou seja, é tarefa de cada um. Tanto os filhotes de animais como os bebês dos hominais são dotados desse princípio divino. Nos animais, ele se revela no instinto maternal. Nos hominais, além do instinto, a inteligência e a racionalidade, que vão despertar
o germe do sentimento, que, ampliado, despertará a crença numa força além de si mesmos. Força essa que levou nossos ancestrais a desenvolverem uma crença em vários deuses e que, mais tarde, foi suplantada pela crença no Deus único. Esse sentimento vai evoluir para a esperança, entendida esta no sentido de certeza, materializando-se, por fim, na caridade, que é o exercício real do sentimento maior chamado amor. É por essa razão que o espírito, o nobre espírito José, que, em nossa humilde opinião, trata-se de um dos espíritos mais próximos de Jesus, nos oferece, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, a bênção desse entendimento, com toda sua autoridade moral, afirmando que a esperança e a caridade são corolários, ou seja, consequências da fé, não da fé vulgar, corriqueira, mas a fé congênita, natural, instintiva, inata, de que falamos há pouco. É o germe que espera, que cresce e se aperfeiçoa. No parágrafo 3º do mesmo capítulo, José continua: divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé puramente humana desperta os instintos inferiores. Não é assim? É assim que nós observamos no homem comum, né? Essa fé humana, puramente humana, não nos leva a lugar nenhum. Despertam apenas os nossos piores instintos. Essa fé que encaminha o homem para o bem é a base da regeneração. Olha só essa afirmação, né, do nosso irmão José. Essa fé que encaminha o homem para o bem é a base da regeneração. Muitos não acreditam, né? Estamos vendo aí o mundo em guerra, toda sorte de atrocidades, de crimes, e parece que o mundo está abandonado. Parece que o mundo vai governado por bestas apocalípticas, mas nem tem nada disso. O Senhor está atento a tudo que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo é absolutamente necessário. Se assim não fosse, Deus não o permitiria. Então, essa é a base, ou melhor, e essa base, ou seja, esse alicerce, tem de ser forte, durável, fora de dúvida, pois a fé construída sob dúvidas compromete a obra. Afirma o nosso querido irmão José. A fé construída sob dúvidas compromete a obra, quer dizer, é como essas obras humanas aí, né, que nós vemos cair a toda hora com o menor sopro de vento ou com gotas de chuva e vem tudo abaixo, porque não houve alicerce, não houve planejamento, então compromete a obra. Prossegue o irmão José. A fé que não tenha força para enfrentar os sofismas e a zombaria dos incrédulos e que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Ele afirma com todas as veras. Não é fé verdadeira. A fé, afrontar aqui é no sentido de se impor, não é de afrontar, né, no sentido vulgar, de ofender, não. É no sentido de impor ou de impor-se como fé verdadeira, real, sincera. E é ainda o venerando Espírito José que alude à sinceridade da fé, dizendo que a fé sincera é empolgante e contagiosa, porque se comunica aos que não a tinham, né? E também aos que não desejam tê-la. Olha só que interessante. Até aqueles que são indiferentes, quando estão diante de uma fé sincera, uma fé que é provada pelo exemplo,
eles se comovem, eles se convertem, desde que aquilo seja sincero. Então, não é essa fé vulgar e cega que vemos pregar por aí. A fé espírita é inabalável. Por quê? Com sua verdade e serenidade, ela põe por terra os avelhantados conceitos de fé que não se baseiam nem na justiça, nem na bondade, nem na misericórdia de Deus. E a fé que nega os atributos de Deus não é uma fé sincera. Isso quem afirma é o nosso irmão José, que, no caso aqui, é o nosso mestre desta hora, e que tem autoridade moral para ensinar dessa forma. Não é? A fé que nega os atributos de Deus não é uma fé sincera. E como nós temos visto isso aí, o cultivo dessa fé insincera, não é ao acaso que vemos a fé espírita, a fé raciocinada, ganhar foros de cidadania nos arraiais científicos, filosóficos e culturais, conquistando espaço em todos os meios de comunicação, desde a forma mais primitiva, escrita ou falada, rádio, cinema e televisão, aos sofisticados recursos virtuais e digitais, com um número sempre crescente de adeptos convictos. Isso nós estamos a ver nos dias de hoje, com esta bênção, né, do ensinamento virtual, desses estudos online, como nós estamos observando aí. É claro que há muita curiosidade também, é lógico, mas ninguém pode negar o domínio que a fé raciocinada vai buscando, vai envolvendo, vai crescendo e se espalhando no bom sentido e convencendo os homens de alguma razão, de uma fé racional, de uma fé lógica, de uma fé que lhe dá esperança, de uma fé que levanta o seu espírito, a majestade daquilo para o que ele foi criado, para a evolução e para a eternidade. Então, é realmente uma coisa maravilhosa que estamos vendo em todos os meios de comunicação a respeito da nossa querida doutrina. Isto porque a fé espírita tem alicerce na lógica e na razão, não ofendendo, portanto, a inteligência dos homens. A gente aqui até lembrou daqui de um trecho, não sei se nós vamos recordar agora, do hino, né, do movimento espírita, que diz: a nossa alegria bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mas tem um trecho que diz assim: não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. Esse trecho é que a gente queria lembrar. Não ofende a ninguém. A nossa alegria, a nossa doutrina é uma alegria evangélica, da melhor acepção do termo evangélico. É uma alegria que brota, que vem de Jesus para todos nós. Então, um sentimento, uma fé, uma alegria que contagia realmente, contagia as demais criaturas. Desde o momento que essa fé seja sincera, verdadeira, como ensina o irmão José. No parágrafo 4º, item 11, o instrutor José ensina: pregai pelo exemplo da vossa fé, a fim de transmiti-la aos homens. É o que nós devemos procurar fazer. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que entendam o merecimento da fé, para que os homens entendam o merecimento da fé. A fé não é para fazer milagres para qualquer um, apenas porque bate no peito e aceitou. Deus aceitou Jesus, não. A fé
é para dar àquele que merece aquilo que ele precisa e àquele que não merece a consolação, a explicação e meios de conformação. Essa que é a fé raciocinada, preconizada particularmente por Allan Kardec. Pregai, enfim, pela vossa esperança firme. Olha só, pela vossa esperança firme, para que os homens vejam a confiança que fortifica a fé e põe o homem, a criatura, em condições de enfrentar todas as vicissitudes, as dificuldades, de um modo geral, da vida sem temor, com amor. Essa é realmente a nossa esperança. A esperança do espírita é uma certeza, não é? Não é uma coisa vaga, uma coisa vã. A esperança no espírita é a certeza de que os dias se farão melhores, porque nós vamos estar lutando por esses dias, na certeza que não nos importa quando vamos sair da carne, se vamos sair agora ou mais tarde, se vamos ser colhidos pela enfermidade, pelo acidente, pelo crime. O que nos interessa é que nós sabemos que vamos continuar e que a nossa fé é sincera e verdadeira diante do Cristo, diante de José, o nosso querido irmão. Está aqui nos dando essas aulas. No parágrafo 5º, ele nos contempla com a lição da beleza e do esplendor da fé, conclamando: tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e racionalidade. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Amai a um Deus que caiba em vossa capacidade infinita de raciocinar. Olha que coisa sublime. Não pode ser um Deus qualquer, um Deus que caiba na nossa capacidade infinita de raciocinar. Tem que ser um Deus completo, embora nós não tenhamos capacidade de entender a sua completude. Mas tem que ser um Deus completo, não pode ser um Deus qualquer. Tá? Tem que ser um Deus lógico, racional, justo, misericordioso e bom. E ele continua: crede em suas promessas. Quer dizer, nós criamos nas promessas de Deus, mas sabendo por que acreditais. E não acreditar porque fulano falou que ciclano disse. Não, precisamos estudar. Não, o Evangelho diz isso, assim, assim, diz. Então, vamos saber por que diz. Tem lógica, tem racionalidade, então vamos aceitar. Então, precisamos saber que promessas são essas e como isso se realiza, como isso é possível de se realizar. Crede. Aliás, ele tem um trechinho que diz assim: segui, enfim, os nossos conselhos, quer dizer, os conselhos do nosso irmão José, mas compenetrados do fim que vos apontamos. Olha só a responsabilidade dele. Sigam os meus conselhos, mas compenetrados dos fins, das finalidades, porque não basta eu dizer e dar conselho, é preciso que vocês entendam se está ou não de acordo com o bem, com o amor, com a lógica e com a racionalidade. É isso que o irmão José pede para nós, né? Crede e esperai. Os milagres são obra da fé. Olha só, os milagres são obra da fé. Ele não se refere a esses milagres que as pessoas dizem ter visto ou pensam ter visto. E umas até viram, mas não entenderam, porque ainda não se debruçaram sobre a lei de fluidos. Mas isso aí já é uma outra história. Então, ele diz: crede e esperai. Os milagres não são obras da fé. E se nós buscarmos esse milagre como obra da fé, nós vamos ver que esses milagres provêm de Deus. E então não são milagres. São a expressão da sua justiça e da sua misericórdia. Por fim, que a fé que nos propõe o Espírito José é a fé viva, ativa. Nós nos lembramos aqui
nós temos alguns livros de poesias, e esse é um deles que nós temos, titulado Colibris. E, ao acaso, entre aspas, nós encontramos lá uma poesia que tem a ver com esta lição, e que diz assim: toda fé para ser viva, acredite, meu irmão, tem que estar conectada entre a mente e o coração. Tem que ser no bem ativa, sob a luz da caridade, pois a fé, que é fé se altiva, pare passo com a verdade. Tem que ser livre, completa. Essa é a fé que nos conforta. Pois a fé sem obra é nula. Toda fé sem obra é morta. Toda fé para crescer tem que, além da devoção, estar bem fundamentada pelas luzes da razão. Toda fé para valer não se abate ante a verdade, nem sequer ante o envolver das eras da humanidade. A fé que é fé se referta de certeza, de esperança, num reino que se completa, cedo ou tarde o homem alcança. Tem que ser no bem ativa, sob a luz da caridade, pois a fé que é fé se altiva, pare passo com a verdade. Tem que ser livre, completa. Essa é a fé que nos conforta, pois a fé sem obra é nula. Toda fé sem obra é morta. Meus irmãos, quero agradecer a gentileza e a atenção de todos vocês em nos ouvirem e, mais uma vez, agradecer ao convite da Michele, né? E desejar a todos muita paz, muita felicidade e que a paz do Mestre Jesus continue entre nós. Sinto a presença de Deus em minha alma. Vejo o sol imponente a surgir por detrás da montanha. Me levanto e agradeço a Deus pela noite que tive, pela fé, pelo amor, pela luz e a minha esperança. Peço a Deus com humildade que todos tenhamos bom dia e que busquemos amar mais o próximo como a nós mesmos, entregando a vida ao Cristo de corpo e de mente. Venceremos todos os obstáculos e todos os medos. E para cada erro cometido existe um perdão. E para aquele que erra exista seu arrependimento. E para cada solitário exista uma palavra amiga. E o tempo de o amor fluir seja a todo momento. Que as pessoas não sintam receio em dizer eu te amo. E que nada destrua a vontade de se ajudar, pois das dificuldades que aparecem no caminho, fomos nós que criamos e com elas temos que arcar. A caridade é sim nossa libertação. Renunciar em nome do amor é a salvação. A caridade é sim nossa libertação. Renunciar em nome do amor é a salvação. Quando tudo parece
ser perdido, se lembre daquele que está sempre dentro de cada um de nós. Mesmo quando nos tornamos indignos da vossa luz, Ele vem, nos acolhe, nos guia com a sua voz. Porque Deus é a caridade em sua mais pura essência, mas a nossa tarefa teremos que realizar. Fora da caridade não há salvação, é a máxima que seguindo iremos a felicidade alcançar. Não se entregue à inércia dizendo que não é capaz, pois assim estará indo contra as leis de Deus. Ninguém nasce condenado ao erro eternamente. A mudança dependerá dos esforços seus. Não é fácil mudar e também não será de repente, mas o mérito está justamente em não sucumbir. Provas e expiações são alavancas que Deus nos concede. Resignados e com fé, nada poderá nos impedir. A caridade é sim nossa libertação. Renunciar em nome do amor é a salvação.